Sejam muito bem-vindos. Vou falar um pouco hoje sobre liderança. Estou ainda no começo da jornada. Se você está comigo, vem aprender com quem faz. Estou no começo da jornada aqui no YouTube. Esse colado é o do cabelo. Quero falar um pouco de liderança. Tenho bastante experiência como líder. Já sou executivo de uma grande construtora e vou falar um pouco de como liderar. Hoje estava numa reunião e foi debatido qual é o estilo de liderança que nós devemos adotar. Um estilo muito mais acolhedor, mais diretivo, mostrando todos os caminhos, tendo muito cuidado com o que falar, a forma de falar, ou um estilo mais adulto, mais agressivo, mais alta performance, high performance. E aí me perguntaram, né, qual que você acha que deve? Eu falo, todos. Não existe um modelo de liderança que você vai seguir na risca. Você vai precisar de testar, muitas das vezes. Mas, na verdade, o principal ponto é que você precisa entender qual é o seu estilo de liderança. Tem pessoas que têm um estilo de liderança mais duro, mais firme, mais faca na caveira. Ele fala alto, ele é mais agressivo, muito mais determinado. Geralmente, a equipe que fica com ele conhece o estilo dele e vai saber trabalhar e entregar resultado a partir desse perfil, desse estilo de liderança. Tem outros que já são mais acolhedores, tem uns que são muito mais treinadores, tem outros que são líderes mesmo, naturalmente, sabe liderar porque já vieram de uma estrutura familiar muito melhor, então dentro de casa tiveram boas referências. Muito bem. Então, nós temos ali o estilo de liderança. Quando me perguntaram, né, uma liderada minha me perguntou, qual é o estilo de liderança que nós devemos adotar? E aí, o assunto é tão delicado que ela nem sabia falar se era estilo de liderança, se era perfil de liderança. Porque, na verdade, tem vários estilos de liderança. Existe um estilo de liderança muito mais diretivo, muito mais agressivo. Geralmente, essas pessoas são aquelas que falam alto, que chegam batendo na mesa e querem resultado a qualquer custo. Tem um outro estilo de liderança que é um estilo mais professor. Ele explica tudo nos detalhes e todos os porquês. Tem um outro que é um estilo mais inspirador, que é aquela pessoa que acolhe, que dá confiança, que mostra o caminho, faz perguntas e empodera. Esse é um terceiro estilo de liderança. E um quarto estilo de liderança é aquele muito mais empático, que dá autonomia para que todo liderado faça o que precisa ser feito. 4 estilos de liderança. E aí nós temos os perfis de maturidade dos liderados, que é a partir dali que você lidera. Você identifica qual que é o seu estilo de liderança, vai mapear todo o seu time, vai identificar qual é o perfil de maturidade dele. A partir do momento que eu tenho esse mapeamento da maturidade de cada um dos nossos liderados, eu começo a liderar a partir dali. Paulo, mas como que eu faço isso? Como que eu identifico qual é o nível de maturidade do meu liderado? Você vai precisar mapear, colocar no papel lá e identificar quais são as características dele. O líder, muito mais no nível mais baixo de maturidade, ele é um líder, na verdade, um liderado no seu estilo mais baixo de maturidade, ele é inseguro. Ele não sabe fazer e, às vezes, por insegurança, ele também não quer fazer. O que que você precisa? Você precisa falar o que, como e quando. Você dá direção. Paulo, mas você fica explicando? Não, você só dá o comando. Esse nível de maturidade requer comando. Nível 1, M1, nível de maturidade 1. Quando você tem, e logicamente, esses níveis de maturidade, à medida que você tem uma equipe, ela vai se desenvolvendo, ela vai subir para um nível de maturidade mais alto. São 4 níveis de maturidade, que encaixam nos 4 estilos de liderança. Quando eu subo para um nível 2 de maturidade, esse seu liderado, ele já quer entender o porquê das coisas. Ele quer fazer perguntas. Por que eu estou fazendo isso? Onde que isso vai chegar? Qual resultado vai me dar? Nesse momento, você precisa ser professor. Você precisa explicar o porquê, precisa acolher. Por quê, Paulo? Porque se você não explica o porquê,
esse seu liderado vai embora. Por quê? Porque ele não vê propósito. Então, é necessário que você seja muito mais professor nesse aí. Você dê instrução, mostre as regras e o porquê você faz cada uma dessas atividades. E aí, nesse nível de maturidade, esse seu liderado ainda não tem o domínio técnico. Ele está querendo entender o porquê. Talvez ele tenha habilidades comportamentais que ajudem ele a sair do M1 para o M2. E por isso que ele começa a fazer perguntas. Ele começa a ter clareza. Já entrou naquele momento que você começou a dirigir? E aí você pegava no volante, assim, não soltava de jeito nenhum, até para passar marcha era um negócio absurdo, né? De tão difícil que era. Então, quando você segurou no volante e não faz mais nada, só passa a marcha, cumpre o que tem que fazer para talvez tirar a sua habilitação, esse é o nível 1 de maturidade. Quando você tem o nível 2, ele já está olhando, por que eu estou dirigindo assim? Por que eu tenho que passar a primeira quando está chegando a 40 por hora? A primeira não, né? A segunda quando está chegando a 30 por hora e a terceira quando chega a 40 por hora. Nem sei mais porque eu estou só no carro automático. Mas enfim, vocês entenderam. Quando você está nesse nível, é o nível de maturidade 2. E aí, nesse nível 2, depois eu sigo para os 3. Esse nível 2, você precisa acender o entusiasmo, mostrar o método muito claro para esse seu liderado, para que ele possa fazer o que precisa ser feito. Se você não faz isso, não instrui, não dá o porquê, ele vai embora. Se a gente pegar as pessoas que estão chegando no mercado de trabalho hoje, já querem entender o porquê que está fazendo determinada atividade. Então, elas já estão mais maduras. Mas você ainda precisa dar a direção, falar o que, como e ainda explicar o porquê, dependendo de quem está entrando. Paulo, começou a evoluir, passou do M1 para o M2 e agora qual é o próximo? Obviamente, nível 3, o M3, nível de maturidade 3. Quando eu chego nesse nível de maturidade, quando o liderado chega nesse nível de maturidade, ele já tem competência, mas talvez esteja faltando vontade. Às vezes está faltando confiança. Ele sabe o que tem que fazer, por que tem que fazer, como tem que fazer, quando tem que fazer. Mas falta um empurrão para fazer o que precisa ser feito. Nesse momento, o que requer do líder? Ele para de ser professor e começa a ser um coach. As pessoas denegriram muito a imagem do coach, mas o coach é aquele que faz um caminho de desenvolvimento. É aquele que faz as perguntas. Já que você sabe tudo que tem que fazer, o que te leva hoje a não fazer? Até quando você vai deixar de fazer o que precisa ser feito? A partir desse momento que o seu liderado, que você tem um liderado nesse nível, você reduz um pouco o controle sobre ele. Você vai estar por perto sempre, mas você reduz o controle. E a partir dali, você lidera, empoderando o seu liderado. Muito bem. Esse é o M3. No M4, o seu liderado já está autônomo, ele já está maduro, ele já sabe o que tem que fazer, por quê, como, quando, e sabe quais os impactos das suas ações. Esse é um liderado que já se cobra muito, o nível de autocobrança dele é muito grande. Então, você precisa dar espaço para ele fazer o que precisa ser feito. Vai continuar dando o apoio que precisa dar, mas você dá espaço. Quando eu dou espaço para o meu liderado, eu faço com que ele tenha uma jornada muito mais simples e que ele entregue os resultados. Se você está ali por perto, toda vez que precisar de alguma coisa, ele sabe que pode contar com você. Muito bem. M1, M2, M3, M4, já falamos. E lógico, cada estilo de liderança vai casar com 1, 2, 3 e 4. Quando você tem o estilo de liderança 1, que é muito mais diretivo, ele vai servir muito bem para aquela pessoa que tem um nível de maturidade baixo, aquele que está chegando ali, precisa fazer o que tem que fazer, como, quando, antes, ele está em cima o tempo todo. Tuf, 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 tuf. Quando eu vou para o 2, eu preciso de um professor. Quando eu vou para um 3, eu preciso de um coach. Quando eu vou para o 4, estilo 4, eu preciso de um mentor. Paulo, coloque em outras palavras para mim. Olha, se você conhece o perfil DISC, o M1 é aquele que precisa, a maturidade 1 é aquele que precisa de um dominante ali do DISC, de executor na veia. Coloca todos os prazos, como, quando, e vai cobrar resultado. Se você tem o M2, você já precisa de um professor, o melhor professor,
do DISC é o C, é o conforme. Ele explica todos os detalhes. E depois você vai ter, no M3, aquele que dá apoio, que empodera, que faz perguntas, que engaja, motiva. Quem é? É o I, de influente. E quando você vai para o M4, você precisa de apoio, monitorar a distância, dar espaço, ter empatia. Esse daí é o S do perfil comportamental DISC, né? Muito bem. Tem outras formas, Paulo? Claro que tem. Se você tem ali o M1, se você for levar para os 4 elementos da natureza, o M1, ele é o fogo. Bota fogo em tudo, como, quando e vai embora. Diretivo, pega fogo o tempo todo e faz o que tem que ser feito. O 2 já é